Olá, Juliane Bianca aqui, eu sou psicóloga e aromaterapeuta. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante na aromaterapia, que é a questão das preferências olfativas. Por que que a gente gosta de determinado aroma, se sente atraída por determinado cheiro, sente uma conexão e outros já causam uma certa repulsa, um certo incômodo. Alguns parecem extremamente enjoativos, parecem extremamente invasivos, esquisitos. E eu vou explicar para vocês por que que isso acontece. As nossas preferências olfativas têm uma relação direta com necessidades no nosso corpo sutil. As propriedades dos óleos essenciais se ligam com as funções dos nossos órgãos e com funções dos nossos chakras, ou seja, com o nosso corpo físico e o nosso corpo energético. Então, quando a gente sente uma atração por determinado aroma, o que está acontecendo é que o nosso cérebro límbico, que está ligado ao nosso olfato, está identificando que por algum motivo físico ou emocional ou energético, a gente está precisando se conectar com a energia daquele aroma. Então esse é o primeiro motivo que faz com que a gente goste de um determinado cheiro, de uma planta. Isso trazendo para a aromaterapia. Outra coisa que pode fazer a gente se sentir atraída por um determinado óleo essencial é o fato dele ressaltar características que a gente já tem, que a gente já traz na nossa personalidade. Então, muitas vezes, essa conexão que a gente tem com essa planta é um sinal de que a gente tem uma característica que tem uma similaridade com a energia de uma determinada planta. E essa afinidade que acontece através do olfato sinaliza que a gente deve se manter perto dessa energia. Sinaliza que a gente deve continuar se conectando com essa planta e que ela pode estar presente no nosso campo, ressaltando essa característica, que é algo da nossa essência que está se traduzindo através dessa conexão e que pode ser fortalecida, que deve ser fortalecida. E essa afinidade mostra que a planta deve estar presente no seu campo, que ela é uma companheira de jornada. Às vezes a gente gosta de um aroma a vida inteira. Em todos os momentos da nossa vida, aquele aroma parece agradável. Isso é uma coisa relativamente rara em aromaterapia. Normalmente a gente tem variações quanto às nossas preferências olfativas. Mas quando isso acontece, da gente gostar muito de um aroma por muito tempo, isso pode significar que a energia daquela planta, que a assinatura aromática daquela planta, ou seja, as propriedades, a ampla gama de propriedades que ela apresenta, tanto a nível físico quanto a nível emocional e energético, tem a ver não necessariamente com questões específicas do nosso momento, mas sim com a nossa personalidade de uma forma mais estável. Então, essas preferências mais duradouras têm correlação, é uma afinidade da energia da planta com a nossa energia. Se por acaso a gente se sente arrebatada por um perfume de uma determinada planta, a gente sente a vontade de continuar inalando aquele aroma, de ter aquele aroma por perto, isso pode indicar que a gente está precisando tratar questões que se relacionam com as propriedades daquela planta. Então, por exemplo, se você se sente extremamente atraída pelo gerânio, que é um óleo essencial que traz uma força para o feminino, é um óleo essencial que trabalha a coragem, que expande a energia do coração, nos conecta com o caminho do coração. Se você sente uma afinidade arrebatadora com esse aroma de repente, isso pode significar que você esteja precisando dar atenção para as questões que se relacionam com o tema do gerânio. O gerânio também é um óleo essencial que trabalha questões femininas, que trabalham padrões femininos, que trabalham a fertilidade, é um equilibrador hormonal, ajuda a regular o ciclo menstrual. Então está muito ligado a questões específicas do feminino. E é um óleo que fala sobre amor incondicional, enfim, sobre a abertura do coração. Então, uma super afinidade momentânea que surge de repente, que é intensa, com essa planta, indica que a gente precisa ter essa planta por perto, porque a gente precisa olhar para os temas
que essa planta traz na sua assinatura aromática. E é muito interessante perceber como as nossas preferências olfativas, elas mudam com o tempo. Então, quando a gente precisa de um determinado aroma, é incrível como o aroma se faz presente de uma forma extremamente agradável. E aí a gente é arrebatado por aquele cheiro, a gente quer estar na presença daquele cheiro. Já aconteceu comigo, de eu entrar numa loja de óleos essenciais e aí escolher os óleos ali, meio que olhando, pensando nas propriedades, escolher os óleos que eu ia comprar. E aí em um momento eu pegar um provador e experimentar um óleo essencial de Ylang Ylang. E aí, racionalmente eu não queria trabalhar as questões do Ylang Ylang naquele momento, eu deixei de lado. E aí, só que aquele cheiro ficou em mim e eu dormi à noite e o Ylang Ylang se apresentou assim para mim, trazendo várias mensagens, trazendo vários insights. E eu fiquei tão conectada com aquele cheiro que não passava pelo racional. Foi uma conexão totalmente natural do aroma comigo, da mensagem da planta através daquele aroma. E eu tive que voltar na loja para buscar aquele óleo essencial no dia seguinte, de tanto que essa conexão aconteceu. Então é importante abrir espaço para que o aroma, para que o nosso olfato consiga captar as mensagens daquela planta. E aí, muitas vezes, essa preferência olfativa muda, ela se transforma. Em momentos que eu não necessito do Ylang Ylang, a minha percepção em relação a esse cheiro é completamente diferente. Ele aparenta ser um aroma enjoativo, muito doce. E aí tem toda essa questão que o nosso olfato é um radar para identificar necessidades muito sutis do nosso corpo físico e da nossa energia. E quando eu falo do corpo físico, eu estou falando de prevenção de doenças, eu estou falando do nosso corpo, por exemplo, tá passando por um processo de baixa de imunidade e aí de repente a gente começa a sentir atração por óleos essenciais que reforçam a nossa imunidade, que atuam como estimulantes do sistema imunológico. Então, isso acontece também no nível físico, não só no nível energético. Então, normalmente, se a gente sente muita atração, alguma coisa aquela planta quer nos dizer. Só que o mesmo não acontece necessariamente se a gente não gosta da planta. Não é porque a gente não gosta que a gente não precisa. Isso também pode acontecer, mas não é uma regra geral. Não dá para generalizar. Por quê? Porque existe um mecanismo psíquico que se chama resistência. E através desse mecanismo, é algo natural do ser humano evitar entrar em contatos com temas emocionais que sejam, mesmo que sejam extremamente relevantes, mas que sejam muito dolorosos naquele momento. Então, é possível sim uma pessoa necessitar de um óleo essencial, necessitar da energia de uma determinada planta, mas por um mecanismo de resistência, ela cria um bloqueio no qual ela não consegue se conectar com aquela planta. E tudo bem se isso acontecer. E aí, se isso acontece, o mais importante é não forçar a barra, é não tentar empurrar o óleo essencial goela abaixo entre aspas, né? A gente não tá falando de ingestão. Mas é contraindicado forçar a barra de um uso se o seu nariz, a sabedoria instintiva do seu olfato não está receptivo para aquela energia. Então é importante na aromaterapia respeitar essa sutileza que é a receptividade do nosso nariz, né? É uma reconexão com a nossa função farejadora, que é uma função feminina intuitiva, de conexão, de percepção. Se o nosso nariz diz não para uma energia, diz não para um aroma de uma determinada planta, é porque talvez não seja o melhor momento de introduzir a energia daquela planta no nosso tratamento. Então, as preferências olfativas, aqueles aromas que a gente realmente se conecta, indica pra gente por onde a gente deve começar. Então, vamos supor que eu quero trabalhar uma questão ligada aos relacionamentos. Quero trabalhar o segundo chakra, que é o chakra que está ligado aos relacionamentos, ao dar e ao receber. E aí eu tento forçar a barra de um Ylang Ylang sem estar afim, sem estar em harmonia com esse aroma naquele momento.
que vai acontecer? Eu vou me sentir extremamente enjoada com aquele cheiro, eu não vou conseguir dar continuidade. Então, o tratamento não vai acontecer da melhor maneira, vai acontecer de uma forma invasiva e eu vou deixar de escutar talvez uma mensagem que eu precise receber antes de uma outra planta que eu tô com mais afinidade naquele momento. Porque as outras plantas, as plantas que a gente está com afinidade, muitas vezes, se a gente se conecta com elas, elas abrem caminho para um trabalho mais profundo que precisa ser feito posteriormente. Por isso é super importante respeitar as preferências olfativas. Preciso fazer uma observação que as preferências olfativas não são o único critério para saber que você necessita de um óleo essencial. Ele é um indicativo de que aquele óleo essencial pode estar presente naquele momento. Então, resumindo, se você gosta de um aroma, você pode estar precisando dele, precisando da energia dele, tanto a nível físico quanto emocional e energético. Você pode ter uma conexão com a personalidade daquela planta, uma ressonância entre a sua personalidade e a personalidade daquela planta. E aquela afinidade pode ser um indicativo de que você precisa dar início a uma caminhada na qual você vai prestar atenção aos aspectos que aquela planta trabalha. Já se você não gosta de um determinado aroma, isso pode significar que não é o momento de você trabalhar a energia que aquela planta traz, que não é o momento de você dar conta daqueles aspectos que aquele óleo essencial vai trazer à tona na sua consciência, e aí você vai precisar respeitar essa sabedoria olfativa e vai esperar um momento no qual essa planta seja introduzida de uma forma mais harmoniosa, ou você tem a opção de introduzir essa planta em alguma sinergia que você prepare de uma forma mais diluída, aproveitando ali as qualidades vibracionais dela, mas que ela não fique tão presente para você, porque isso é uma forma de ir aos poucos se conectando com a energia daquela planta, até que ela possa se apresentar de uma maneira mais inteira, de uma maneira mais presente ainda pra gente. E não gostar não significa necessariamente que você não precisa da planta ou que apenas não é o momento. Pode significar que é um processo de resistência, que tem alguma questão que realmente precisa ser vista e que é um ponto importante no seu processo de autoconhecimento, que é um ponto importante, que é um nó cego na sua consciência, algo que você precisa realmente trabalhar e que por motivos diversos você não tem condição de olhar para aquela questão naquele momento e aí não dá para forçar a barra, é preciso se respeitar. Em aromaterapia, isso é uma prioridade, por isso que a gente valoriza tanto a sabedoria instintiva do nosso olfato. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu comentário, deixa aqui sua pergunta, eu vou adorar te responder. Até mais!